Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Muito bom estar com você de novo, ao vivo. A opinião dessa sexta vai falar de educação pública, mas especialmente aquela ligada ao Estado de Mato Grosso, à Secretaria de Estado de Educação, a política propriamente do governo Mauro Mendes, que está sendo colocada em prática, mais especialmente ainda focando aqui na região da Grande Cuiabá, do Polo Cuiabá, para ser mais exato. O Fábio Bernardo da Silva está aqui já a postos. Ele está aqui na condição de diretor regional de educação do Polo Cuiabá. Então, a gente vai explorar bastante, tem muito assunto importante aí, a qualidade do ensino, as inovações, enfim, a parte comportamental, né, de conceito propriamente, enfim, a coisa vai girar em torno das discussões sobre educação pública aqui nesta noite no Opinião. Professor Lorenberg, como vai? Sempre bem, boa noite. Sempre bem. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu quero cumprimentar você que assiste ao programa Opinião também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, plena sexta, em qualquer canto que você esteja assistindo pela internet, principalmente, olha só, qualquer lugar do mundo, muito obrigado. A gente tem sempre um pessoal que acompanha a Opinião também pela internet, a vocês, muito obrigado pelo carinho da companhia. Fábio Bernardo da Silva, diretor, como vai? Eu cumprimento, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para falarmos de educação pública. Eu queria que, antes de qualquer coisa, você dissesse aqui sobre as competências dessa diretoria regional aí. O que ela tem de atribuições, o que ela desenvolve para as pessoas que estão assistindo já entenderem do que se trata. Boa noite. Boa noite, Paulo, professor Lemberg. É uma satisfação, né, podermos estar aqui. Boa noite aos nossos telespectadores. Bom, a Diretoria Regional de Educação, ela é um órgão que visa a implementação das políticas públicas e o monitoramento dessas políticas na rede estadual, né, nas nossas escolas estaduais. Então, todo o processo de implementação, de monitoramento, de suporte às unidades escolares passa pela diretoria regional. Nós podemos falar de uma maneira simples que a diretoria regional ela é o órgão que está entre a escola e o órgão central. É através da diretoria regional que as demandas recebidas pelas unidades escolares elas são filtradas, resolvidas ou encaminhadas para o órgão central, dependendo da complexidade que tem essas demandas das unidades escolares. Ela é a linha de frente, então. Ela absorve todo aquilo que há de demanda para que depois isso seja estratificado e transformado em políticas públicas, é isso? Perfeitamente. Nós trabalhamos em 6 frentes, que nós chamamos de coordenadorias, né? Essas coordenadorias, elas são os setores propriamente da escola, como infraestrutura e TI. É uma coordenadoria que ela trabalha com todo esse processo de infraestrutura das escolas. Então, tudo que é de reformas, de intervenções na parte física da escola é por essa coordenadoria. Gestão de pessoas é uma outra coordenadoria que trabalha com todo o pessoal. Então, todo o processo de licença de servidores, de contratações, de remoções, passa por essa coordenadoria. Então, todo esse processo, né, que a escola demanda, o professor que vai se afastar para licenças qualificações, licença médica, passa nessa coordenadoria. A coordenadoria pedagógica é uma coordenadoria que ela trata da parte pedagógica, então ela dá o suporte ao coordenador e ao professor também, né, nas unidades escolares, como material estruturado, sistema estruturado de ensino, dentre outras demandas que essa coordenadoria tem como responsabilidade como produtos. Já a coordenadoria de formação é uma coordenadoria focada na formação de professores. Ela recebe a demanda do pedagógico e, conforme a necessidade, ela desenvolve formações ou ela media formações para os nossos profissionais da rede.
professores, técnicos, né? Tudo que nós precisamos formar, implementar, primeiro faz a formação por essa coordenadoria e aí começa o processo de implementação. E a outra coordenadoria que nós temos é a coordenadoria de gestão em rede, onde ela trabalha diretamente com os diretores das unidades escolares, como processos de matrícula, rematrícula, credenciamento das unidades escolares, bem como os credenciamentos e os atos autorizativos das escolas particulares na nossa regional. Então, é uma outra coordenadoria, a última, né, que é a gestão financeira, que é também composta aí por essa parte de auxiliar as escolas nos recursos financeiros. Então, a infraestrutura, gestão de pessoas, você também falou a pedagógica, e essa que você falou agora de formação e a gestão financeira? Isso. Essas trabalham interligadas, não é? Interligadas. Exatamente. Porque... Professor Lorenberg. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Nós ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas que virão. Até porque falar em educação, a gente tem que falar todos os dias. Todos os dias, perfeitamente. Diretor, eu tenho 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles, eu gostaria de ouvir um comentário seu a respeito. De acordo com o site ou documento, no dia 25 agora deste mês, o senhor teria afirmado, entre aspas, a robótica é um método de ensino que desenvolve, além do espírito criativo, o senso colaborativo, fecham aspas. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse trecho de uma fala que o senhor fez, de uma entrevista, aliás, para o site ou documento. Perfeito. Nós temos robótica na nossa regional em 8 escolas, né? É um programa que foi também implementado pela nossa Secretaria de Estado, onde os nossos professores passaram por um processo formativo. Esse processo ele é contínuo, né? Ele começa e durante a aplicação do programa ele continua recebendo formações, né? A robótica, nós visitamos vários estados que têm aí a educação bem ranqueada, né? A Secretaria de Estado de Educação também fez visitas a outros países e nós observamos que a robótica é uma das tendências da educação. E quando nós falamos de tendência da educação, nós estamos falando de um modismo, nós estamos falando de algo que realmente a sociedade carece. Só para trazer aqui para o senhor rapidamente, assim, o mercado que mais emprega ou que mais falta profissionais é o mercado de TI no Brasil. Né? Então nós temos uma carência de profissionais que consiga desenvolver, por exemplo, a programação. E a robótica na escola, principalmente na escola pública, ela vem como um pequeno passo, né, mas muito importante para nós começarmos a suprir o mercado, um mercado importantíssimo para o desenvolvimento do Estado e do país, né, que é o desenvolvimento tecnológico. Então, não somente, né, mas é uma das ações que o nosso governador, que a nossa Secretaria de Estado de Educação, através do nosso secretário Alan Porto, pensou para que nós pudéssemos aí suprir essa lacuna de mercado. Né? Então, nós formamos para o mundo do trabalho e o mundo do trabalho exige profissionais cada vez mais capazes de resolver problemas. Né? Então, não é simplesmente o cara que sabe a matemática, a língua portuguesa, mas ele tem que ir além disso. Isso é importantíssimo. Nós não dispensamos isso na robótica, quando a gente pensa na robótica, por exemplo. Mas é através da robótica que nós vamos desenvolver outras habilidades. Habilidades essas como a criatividade, a capacidade de resolver problema, a capacidade de trabalhar em equipe, né, que é algo importantíssimo nos dias atuais. Nós vemos os profissionais altamente capacitados, gabaritados, que não conseguem trabalhar em equipe. Né? E a robótica é uma ferramenta para a gente trabalhar essa habilidade tão necessária no século presente. Diretor, você falou aí são 6 escolas que estão... 8. 8 são contempladas de um universo de quantas aqui na região? Nós temos 87 na nossa regional. Não é pouco ainda? E se é pouco, eu acredito que seja, existe uma programação para absorver o maior número? Porque, que nem o senhor falou aí, né? É uma tendência, o futuro passa por aí, a parte da programação, não é? A parte para esse desenvolvimento.
nas nossas escolas. Existe um planejamento nesse sentido aí? Qual que é a meta? E outra coisa, tem que necessariamente haver uma qualidade nas disciplinas mais comuns, as tradicionais, principalmente matemática, né? Por exemplo, para fazer programação, tem que saber, tem que ter uma pegada, tem que ter uma visão ampla, tem que ter conhecimento de matemática, por exemplo, né? Isso é colocado também na engenharia toda. Olha só, para a gente colocar robótica aqui, ainda que nessas 8 escolas, para que você tenha como acessar aqui a robótica, você tem que ter um bom desempenho na matemática, por exemplo. Então, essas duas perguntas aí, né? Como que funciona essa engenharia que eu estou citando aqui agora e se existe um planejamento para que seja ampliado esse número? Perfeito. Existe um planejamento para que seja ampliado para toda a rede, né? Nós iniciamos aí com 8 escolas, até mesmo porque é um projeto bastante significativo em investimento, né, para que a gente faça essa primeira implementação e corrija ali naturalmente algumas questões, né? Todo processo que envolve seres humanos, ele não é um processo que acontece perfeitamente. Então, a educação é um desses, né? Então, nós temos ali essa percepção e essa sensibilidade, né, de pensarmos e implementando de forma gradativa e corrigindo alguns gaps que porventura venha a acontecer. Quando o senhor fala sobre esse pensamento matemático, o pensamento lógico em si, a lógica, né? Ela é a mesma lógica ali para a programação. Nós estamos falando de uma estruturação lógica, né? Ele precisa ter ali um raciocínio lógico para pensar a matemática e ao mesmo tempo para pensar a programação. Se nós pudéssemos falar em outras palavras, a mesma capacidade mental que eu tenho para fazer uma programação, eu tenho para fazer matemática, né? E o interessante é que eu desenvolvo o pensamento lógico-matemático com a programação. Então, ela vai ao encontro, né, desse processo para que o aluno ele consiga gostar de matemática. Eu sou, por exemplo, professor de matemática e a gente sabe da dificuldade, do desafio que é fazer com que as nossas aulas de matemática elas sejam exitosas, né? Sejam interessantes. Inclusive, a robótica ela é parte da aula de matemática. Acaba quebrando o gelo também, né? Exato. É um chamariz para que o aluno possa se interessar cada vez mais pela matemática. Exatamente. Né? Então, assim, ao desenvolver essas habilidades do pensamento matemático, do pensamento computacional, ele também desenvolve o pensamento matemático. Né? Então, isso é muito interessante. Legal isso. Porque nós trabalhamos e a engenharia didática aí, ela vem exatamente para que nós possamos complementar. Então, o tempo todo nós estamos pensando no nosso currículo, num currículo interdisciplinar. Ele não trabalha de maneira isolada. Então, a robótica, ela tem a ver com a relação social. Né? Então, quando ele vai desenvolver um problema, por exemplo, uma cancela, né? Para que ele vai desenvolver essa... Estou dando um exemplo aqui muito simplório, mas assim, uma cancela, na onde que ele usa uma cancela? Num supermercado, num shopping, num estacionamento. Então, ele tem que pensar toda a estrutura para que essa cancela, esse protótipo ali da cancela vai funcionar. E ele pode trabalhar esse mesmo protótipo, essa mesma programação, ela pode ser aplicada inclusive na vida real. Então é uma simulação do real na programação. E ele consegue pensar em questões sociais, em questões ali geográficas, né? Porque a resolução de problemas ela envolve isso, da escrita, porque ele também precisa desenvolver ali uma organização para isso. Então, tudo interligado. Então, a gente acaba trabalhando de maneira muito interdisciplinar quando a gente pensa em projetos, em programas como a robótica nas escolas estaduais. Você não respondeu o planejamento pretende o quê? Abranger, temos 8 hoje, de um total de 87, ou seja... 81 unidades escolares. 81 unidades escolares, Isso, né? que ainda não tem, não né? Sim. Ainda não tem a robótica. Qual que é a programação? Qual que é o planejamento? O planejamento é até o final de 2024, né? Nós estarmos com todas as nossas escolas, aqui não só do Polo, mas de todo o Mato Grosso, nossas 699 unidades escolares,
com a robótica, né? Olha só. É importante, quando a gente fala todas as escolas, nós tiramos algumas particularidades que é muito interessante, que é as nossas escolas, que nós chamamos de escolas que elas são diferenciadas, né? Nós temos a educação quilombola, que ela exige um olhar diferenciado, né, para que a gente consiga fazer um atendimento com uma educação de qualidade e proporcionar a mesma oportunidade que uma escola regular tem. A escola indígena, que é um outro desafio. Por que desafio? Porque nós precisamos, lá nós temos o problema da conectividade, né, que é uma questão geográfica. Então, são algumas questões que a gente pensa para que esse mesmo programa chegue com qualidade também nessas unidades. Já há o 5G no âmbito do governo do Estado de Mato Grosso? Já foi feita a adesão da tecnologia 5G? Você fala para as escolas? Para a internet, não é? Para que 5G é a última palavra, né, em tecnologia. Alguns estados já absorveram isso, ou seja, com isso dá uma maior garantia de trafegabilidade, na qualidade da conexão, e lugares mais longínquos, como as aldeias, por exemplo, né? Por isso que eu perguntei sobre essa informação aí, porque parece que Rio Grande do Sul, Minas, não sei, já estão operando com a 5G. Eu consigo já vislumbrar isso, já, imagina, 100% das nossas mais de 699 escolas, né, todas com robótica. Isso é trabalhar realmente aqui no presente, aquilo que já está sendo a demanda do futuro, né? E a coisa é um negócio assim que vai evoluindo, é uma bola de neve, tem que se aprimorar. E o corpo docente, os professores também têm que se atualizar sempre, né? Tem que estar sempre tendo atualizações aí para que não perca o fio da meada. O Opinião vai dar um tempo de intervalo comercial e assim que a gente voltar, tem mais assuntos aqui que a gente vai abordar aqui com o nosso querido Fábio Bernardo da Silva, ao vivo no Opinião. Instante só. Eis que estamos de volta. Você está assistindo ao vivo ao programa Opinião nesta sexta-feira com o Fábio Bernardo da Silva. Está aqui na condição de diretor. Ele é diretor do Polo Regional, né, do Polo Cuiabá, Educação Regional do Polo Cuiabá. E estamos falando de vários assuntos. No primeiro bloco a gente se esbaldou, mas tem mais coisas importantes. Quer ver? Lorenberg, por favor, gostaria que você fizesse a abertura aí desse segundo bloco. Diretor, ainda aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento, o senhor explorando um pouco mais as respostas do bloco anterior, eu gostaria de uma reflexão agora do senhor. À frente do Comitê Temático de Educação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim lembrou, em um bate-papo lá, entre aspas, no Brasil, 62% das crianças com até 10 anos da rede pública não são capazes de ler e interpretar textos simples, fecham aspas. E aí vem a minha provocação, diretor, sempre no bom sentido, para a reflexão. Até que ponto a robótica educacional pode contribuir para baixar esse índice, que, convenhamos, é alarmante, 62%, e nós estamos falando do conjunto do Brasil, 62%, ela vai contribuir para baixar, ou para reduzir, ou para zerar esse índice, ou não? Enquanto educador, eu sempre acredito que toda metodologia que ela seja atrativa e compatível com a idade série, ela é uma ferramenta a mais, né? Para que nós consigamos otimizar esses resultados. A gente pode pensar do ponto de vista metodológico, né? Nós estamos numa geração de nativos digitais, como definiu Prensky lá em 2000, mas nós estamos com esses nativos ainda mais aguçados hoje, né? Os nossos filhos de 5, de 6 anos, eles já têm a noção do touchscreen, né? Isso é algo
que ele não precisa nem, você não precisa nem ensinar, ele já nasce já quase que fazendo o toque, né, na tela ali. Esses dias, dando um exemplo aqui, eu quero contextualizar, a minha filha, né, de 5 anos, ela foi passar um canal na TV e ela queria passar com o dedo, né? Ou seja, ninguém ensinou para ela que aquela TV ainda não tinha o touchscreen, mas é quase que natural, né? Então, quando nós falamos de robótica, por exemplo, nós estamos falando de uma metodologia extremamente atual e extremamente empolgante para o estudante. Quando nós falamos, né, da educação tradicional, e cá entre nós não temos que dispensar a educação tradicional e nem falar que ela foi ruim, muito pelo contrário, ela serviu para o nosso tempo, né? Mas hoje ela não se adequa mais à nossa realidade social. Ela somente, o professor explicando no quadro, né, não é o suficiente. Então, muitas vezes nós, e aí eu me coloco na condição de professor de educação básica, muitas vezes nós tínhamos somente o recurso do quadro e do giz, para nós alfabetizarmos, ensinarmos, letrarmos os nossos estudantes com recursos que eram muito elementares ali, né? Hoje nós temos a possibilidade de diversificar essas metodologias. Para contextualizar ainda um pouco mais essa sua provocação, professor, nós temos os nossos estudantes, e posso afirmar isso com muita tranquilidade, extremamente tecnológico. Então, como eu posso reduzir o analfabetismo? Fazendo com que as minhas aulas sejam diferenciadas, atrativas, inclusivas, né? Não excludente. Então, a tecnologia ela precisa ser inclusiva, ela não pode ser exclusiva, motivando, tratando as questões socioemocionais desse estudante também, que é algo importantíssimo, né? Para que ele, de fato, tenha o interesse. Ele comece a ter como centro de interesse a aprendizagem. Mas ainda mais, né, não somente com tecnologia ou metodologia nós vamos conseguir resolver o problema do analfabetismo no Brasil ou da nossa ineficiência na educação básica, mas com a formação de professores, com a valorização profissional que nós conseguiremos fazer com que os nossos alunos tenham de fato aí algo importantíssimo, que é a alfabetização na idade certa, ou a recomposição dessa aprendizagem que, por hora, foi defasada em algum momento. Mas aí o Lorenberg provocou, eu vou provocar um pouco mais, né? Ele não provocou o suficiente, viu, Lorenberg? Você tem que provocar um pouco mais fundo. Nós estamos aí diante de uma situação que esbarra na questão social. Porque como você fala de tecnologia, na alfabetização, por exemplo, sendo que a gente logo visualiza, né, um universo de pessoas que estão numa linha econômica muito baixa. Logo, por consequência, não tem acesso a equipamentos, não tem acesso à própria tecnologia como um todo. Perguntei da internet 5G, porque isso não para de evoluir. E para que essa ferramenta tecnológica possa atingir aquele que está precisando ser alfabetizado, é preciso achar uma linguagem, isso sem desprezar a educação tradicional, né? Porque senão a gente vai considerar sempre somente a tradicional como a principal, e o mundo está evoluindo. A gente precisa acompanhar o mundo, né, na tecnologia. Como vencer essa barreira que eu estou colocando aqui? Chegar até aquele que precisa, eu não sei qual é o universo de analfabetos hoje no estado de Mato Grosso, mas, e na região aqui que abrange também o seu polo, mas como ultrapassar, vencer essa barreira? Quando nós falamos de acesso à tecnologia, né, especificamente à internet, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente embasar a nossa discussão. O ano passado, quando iniciou a pandemia, nós fizemos alguns estudos na rede para que nós pudéssemos pensar em algumas estratégias no período pandêmico, né? Bom, nós chegamos à conclusão que, através de pesquisas, de monitoramento, que 97% dos nossos estudantes tinham acesso a algum tipo de internet, seja ela móvel, né, através do 4G, do celular, do pai ou da mãe, ou através do Wi-Fi. Então, 97%. Apenas 3% dos nossos estudantes não tinham acesso de forma nenhuma. Desses 97%, em torno de 65% tinha acesso ao Wi-Fi. Né? Então, quando a gente fala dessa discrepância, ela não está muito grande.
E aí entra uma educação que é não igualitária, porque tudo que a gente faz muito igual, a gente também exclui, mas é uma equidade. E aí nós temos que pensar no processo de equidade dentro da educação. Tem um aplicativo que fala sobre a alfabetização do MEC, disponibilizado pelo MEC. Inclusive um aplicativo trago da Finlândia, né, pro Brasil. Eu não lembro o nome aqui, mas eu posso passar, se vocês lembrarem também. Mas esse aplicativo, ele se mostrou significativamente importante no período pandêmico para a alfabetização de estudantes, né? Então, assim, a tecnologia, ela pode, e ela sempre vai estar a serviço do homem. É esse o posicionamento que nós, educadores, precisamos pensar. Não é a tecnologia, né, nós servirmos a tecnologia. E por isso que exige tanto de nós a qualificação profissional e essa formação frente a essas demandas, né? Então, eu, enquanto educador, eu preciso sempre ter essa consciência de que eu preciso aprender, né, um pouco mais para que eu consiga transpor esse conhecimento, a transposição didática, né? Então eu vou transformar aquilo que eu sei numa linguagem que esse sujeito consiga aprender. E o desafio, professor e diretor, professor porque é professor de matemática, esse desafio, esse transpor que você fala aí que está o X da questão na minha avaliação, porque, olha só, considerando que há que se atingir a nossa meta. Qual que é a nossa meta? Alfabetizar. Existe a tecnologia aqui, ó, te dou essa ferramenta aqui. É a mesma coisa de jogar aqui na minha mão uma colheitadeira dessas aí, um carro de alta tecnologia, e eu não me colocar lá dentro que não vou saber mexer. Então, assim, a questão social que é o seguinte, o cara está com um problema lá, com a sua família, ele pode até ter o acesso a esse celular do pai ou da mãe, ou do Wi-Fi que tiver, mas a instrução propriamente, né? O acompanhamento, o remoto, a pandemia trouxe algum tipo de informação que você pode dizer assim, esse é o novo normal, esse veio para ficar e nós podemos aplicar isso no futuro. Por exemplo, o que tivemos na pandemia vai ser absorvido no trabalho de alfabetização via tecnologia? Sem dúvida. O novo normal é o uso das tecnologias, né? Dentro do processo educacional. Então, nós imaginávamos ali, enquanto educadores, que essa revolução tecnológica viria, de repente, nos próximos 10 ou 5 anos, né? Ela veio em alguns meses com a pandemia, né? Nós passamos de professores analógicos para professores digitais. Nós tivemos que sair, e hoje nós estamos assim quase que híbridos, né? Literalmente, porque as nossas aulas, e é engraçado que ao conversar com colegas, né, que estão ali à frente, a gente visita muito escola e a gente observa isso, que o nosso estudante ele não aceita aquela aula tradicional mais. Ele carece, e aí quando a gente fala de engajamento, a gente observa que o professor que consegue fazer essa aula híbrida com a tecnologia, misturando ali com o tradicional, dando esse auxílio, é que faz com que esse engajamento aconteça. Ok. Entendi. Eu fico encabulado com esse negócio quando ele fala assim que a tendência é a aula tradicional ela ficar meio em segundo plano e a tecnologia assumir. Eu fico aqui eu estou diante de 2 professores, né? Eu tenho medo de que a figura do professor, a figura física do professor, seja desconsiderada num futuro não muito distante, Lorenberg. Eu penso, né, não é porque eu tive aula tradicional, não é só por isso não, que nada substitui o professor, nada. Tecnologia e tal, o cara pode dar instrução de onde que quer, mas o professor ali é uma pessoa a quem você pode estar recorrendo, tem que achar uma forma de encaixar um no outro, encaixar o tradicional com o tecnológico, né, o híbrido, que nem que o senhor falou aí, de repente pode ser a solução, né? Eu tenho filhos, por isso que eu estou falando, né, porque os meus filhos na pandemia tiveram aula remota e eu, na avaliação de pai, eu desaprovei, não achei graça alguma, porque houve uma diferença enorme quando se tem o professor, não tem nem comparação. Lorenberg, a última pergunta deste bloco.
Diretor, mais uma vez, continuando naquela mesma pergunta que eu fiz ao senhor, lá da robótica educacional, todos nós sabemos, e o senhor sabe disso mais do que eu, a escola La Salle, de Rondonópolis, há muito tempo vem liderando com a melhor escola pública do estado, liderando tanto no Enem quanto no IDEB. Em 2014, liderou o Enem, 2015 também, 2019 também, aliás, 2019 foi do IDEB em primeiro lugar. Lá tem a robótica educacional ou ainda não chegou? Se não chegou, diretor, o que falta para as restantes escolas do estado obterem o mesmo desempenho da Escola La Salle de Rondonópolis? Eu não estou falando nem da La Salle de Lucas do Rio Verde, estou falando de Rondonópolis. Certo. Que lá, a do Lucas do Rio Verde é particular, a de Rondonópolis é um convênio com o estado. Virou uma escola modelo lá, né? Isso. Eu não vou conseguir falar dos dados lá, se ela tem a robótica ou não, porque ela pertence à regional de Rondonópolis, né? Mas o que nós observamos, assim, nessa trajetória de acompanhar várias escolas, né? Eu estive em sala de aula enquanto professor, depois gestor de unidade escolar, passei um tempo na Secretaria de Estado de Educação também. E o que a gente observa? Que o tempo de aula, mas de aula, não tempo de permanência na escola, ele é algo significativo, né? O que nós temos enquanto política pública? Quando o senhor fala da robótica, né, a implementação ela exige um orçamento financeiro. Então, o Estado ele tem uma programação e a tendência, né, o planejamento é que todas as nossas unidades, ao final aí desses 2 anos, consiga ter a robótica em todas as unidades escolares. Mas quando a gente vai para o processo de aprendizagem, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de gestão, de coordenação pedagógica e gestão local da unidade escolar. São fatores associados que fazem a diferença, né? E como a gente pode mudar isso? Formação. Não é pensando em demitir, em exonerar, em tirar. Não é formação. Seres humanos em transformação. É isso que nós somos, né? Então, trazendo modelos como este, aplicando o que foi de exitoso numa escola como essa, em outras escolas, para que a gente consiga fazer isso. É seguir o modelo mesmo, é olhar e ver o que deu certo aqui, qual que foi a estratégia, e aí eu sempre busco isso com os meus diretores, né, das escolas aqui do nosso polo. Nós fazemos uma reunião semanal onde nós discutimos as boas práticas. E um fala para o outro, o que eu fiz na minha escola para melhorar a evasão, o que eu fiz na minha escola para melhorar a participação, né? Então, são alguns exemplos que nós precisamos compartilhar para que nós consigamos chegar a esse resultado. Eu acho que é o sonho de todo professor, de todo educador, ter resultados como esse na sua unidade escolar. Muito bem, a opinião vai dar um tempo para mais um intervalo comercial, mas é breve, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião nesta sexta-feira. Hoje é dia 28, né? 28 de outubro de 2022. Domingo é dia de eleição, hein? É bom já ir se preparando aí. É bom ter já em mente que é um compromisso que você terá junto às urnas no dia de domingo. Tem que ver, inclusive, essa questão do tempo, se vai estar chovendo, ver previsão, para não deixar de comparecer e exercer seu direito democrático de cidadão. Olha, um recado agora é da Maxlog, um recado para você que pensa em logística. Acompanhe.
O ano já acabou, né, Lorenberg? Pois é. Como que passa? Novembro, né, bicho? Semana que vem, segunda, É. terça-feira, né? Novembro, já vi fui no mercado o pessoal falando de Natal já vi lá enfeite de Natal já. É muito rápido, muito, muito rápido. E o pior é que se você olhar para trás, você não fala, mas o que eu fiz mesmo esse ano? Pois é. Eu comprei minha televisão ainda, comprei apartamento, mas não comprei televisão. Tenho que comprar uma televisão, quero comprar uma de 60 polegadas. Olha só a opinião. Segue aqui, nesse terceiro bloco, eu queria pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, não é? Para a gente explorar ao máximo aqui nosso entrevistado, explorar no bom sentido, obviamente, né? Que é o Fábio Bernardo da Silva, diretor regional de educação do Polo Cuiabá, da Secretaria de Estado de Educação. Diretor, ainda aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência à frente de um polo, no mês de abril, a SEDUC apresentou aos profissionais da educação uma proposta de recuperação de aprendizagem, e nós estamos falando da aprendizagem que foi, entre aspas, perdida durante a pandemia. Alguns especialistas falam de 10 anos para recuperá-la. Promotor mesmo, Fábio Slessarenko, falou isso aqui. De 10 anos, 10 exatamente. Qual é o comentário que o senhor faz a respeito dessa proposta da própria SEDUC? Sim. Eu vejo ela como uma das alternativas viáveis, né? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fala de educação e a gente acha que alguém que está à frente da gestão tem a bala de prata, né? Muitas vezes nós não temos a bala de prata, nós temos ali a intenção, o desejo de fazer com que isso seja de fato efetivado, né? Que nós consigamos recuperar esse processo. Então, o nosso processo, por que nós acreditamos e por que particularmente eu acredito muito no nosso processo de recuperação? Nós estamos trabalhando com os nossos laboratórios de aprendizagem. Então, nós temos isso nas nossas escolas estaduais, onde o estudante frequenta no contraturno, né, após um diagnóstico. Né? Ele passa ali por um diagnóstico do professor em sala de aula e ele vai no contraturno receber ali em torno de 2 horas semanais, dependendo do nível, né, uma recuperação, nós podemos colocar com esse termo, recuperação dessas aprendizagens, né, uma recomposição dessas aprendizagens. E aí nós temos o diferencial que é o professor de língua portuguesa, o professor de matemática, para o ensino fundamental e ensino médio, e para os anos iniciais o pedagogo, que tenha uma experiência nesse processo. Então, professor, eu vejo que o nosso plano, ele tem alguns ajustes a ser feito e nós estamos estudando, por exemplo, formas de materiais mais eficientes, porque o nosso material hoje ele é produzido pelos nossos professores, que com muita competência desenvolvem materiais excelentes, pelo que nós temos avaliado, mas nós queremos fazer com que esse material ele também siga uma padronização, né, para que nós consigamos recuperar essa aprendizagem ao longo aí do ano letivo e dos anos, porque não vai ser somente agora, né? Então é um programa que ele tende aí a permanecer durante algum tempo para que nós consigamos minimizar esse impacto social do processo de aprendizagem que não ocorreu no período pandêmico. Eu quero trocar de assunto aqui, eu vou abordar 2 assuntos num só, aí como estamos aqui com tempo escasso, o senhor mata no peito, né? E aí você distribui, que nem o Ronaldinho Gaúcho fazia quando ele jogava. Hoje há um problema social que não deveria ser problema. Os homossexuais, eles sofrem preconceito na escola e acabam desistindo de estudar devido a esse preconceito, não é? Nas escolas públicas estaduais. E aí eles acabam levando prejuízo, obviamente, na aprendizagem, né? As pessoas. E aí esse é um assunto que o Estado oferece para essas pessoas, se tem esse olhar para acolher essas pessoas, não é? E a outra questão da violência também. Aqui, eu, enquanto repórter, num passado não muito distante, já fiz várias matérias ali na Cesário Neto, que fica ali ao lado daquele antigo pronto-socorro.
E ali era muito problemático, muita coisa acontecia ali, de pessoas envolvidas em gangues e etc. Não sei como é que está hoje a situação. Queria que o senhor falasse sobre essas duas situações aí, como é que está o olhar do Estado sobre essa questão. Certo. O Estado, ele sempre, na nossa proposta, ela é sempre inclusiva, né? Nós trabalhamos as diferenças dentro da unidade escolar, nós buscamos a evasão e tratamos a evasão como um problema sério. Então, assim, independente do que provoca a evasão, ela é sempre enfrentada pela Secretaria de Estado de Educação, pela diretoria regional, como um problema sério. O que nós queremos é o estudante dentro da escola. Mas nós temos, quando nós temos aí uma questão que envolve a violência, né, independente do assunto, né, seja ela motivada pela diferença de gênero ou seja ela motivada por quaisquer outras, nós temos o nosso psicossocial na DRE. Então, o psicossocial ele é composto por assistentes sociais e por psicólogos, aonde é feito um processo de acolhimento, de oitiva com esses estudantes, faz um estudo ali desse espaço e trabalha-se metodologias, seja ela para incluir ou para minimizar, para erradicar ali o preconceito ou qualquer outra situação de violência. Então, a Secretaria ela não coaduna, nós, enquanto profissionais de educação, nós não coadunamos com a exclusão por quaisquer motivos, seja ela gênero, seja ela questão religiosa. Então, há um trabalho muito forte para que nós conscientizamos os nossos estudantes, profissionais, que, porventura, possa ter qualquer problema referente a isso. A violência, Paulo, ela é algo que é uma mostra da sociedade dentro da escola, Então, nós temos uma sociedade, infelizmente, que ela está violenta, O pós-pandemia, isso a nível de mundo, As pesquisas, os estudos, os noticiários têm nos colocado aí que o mundo ele se tornou mais violento, Olha só, eu queria muito continuar aqui, mas eu olhei aqui no relógio e alguém buzinou no meu ouvido aqui que eu tinha 3 minutos quando eu fiz a pergunta. Então, agora falta 1 minuto, eu tenho que encerrar o programa. Eu quero agradecer demais aqui ao Fábio, quando eu falei agora Fábio do Stressalenko, não, é Miguel Stressalenko, promotor de justiça, tá? Ele que falou que em 10 anos, nós perdemos 10 anos essa pandemia aí. Fábio Bernardo da Silva, diretor regional de educação do Polo Cuiabá, muito obrigado por ter vindo, uma aula, que a gente ainda ficou devendo, que o Lorenberg tinha mais assuntos, eu também tinha. Mas outra oportunidade, Lorenberg? Logo, logo a gente vai estar abrindo aqui. Obrigado por ter vindo. Bom fim de semana. Me sinto honrado em participar aqui, Banho de conhecimento, de saberes aqui com pessoas ilustres e sabedoras, Eu gostaria de aproveitar esses últimos segundos e desejar a todos os meus colegas servidores públicos, um feliz dia do servidor público, hoje dia 28. Hoje, dia 28, verdade. É uma honra, nesse dia, é um presente poder aqui compartilhar com os senhores um momento como esse. Muito obrigado. Eu faço as minhas palavras. Parabéns aos servidores públicos em todos os aspectos, todos os âmbitos aí. Parabéns mesmo, vocês. Nós devemos muito a vocês aí, tá? Tem que ser mais valorizados, inclusive. Lorenberg, então, até segunda-feira. Até segunda-feira. Sérgio Ricardo de Almeida, secretário, não é secretário, ele é conselheiro do Tribunal de Contas. O Sérgio Ricardo já foi deputado estadual e agora conselheiro do TCE, vai estar ao vivo às 7h30 nesta segunda-feira. Preste bem atenção como vai votar, vote bem e tenhamos um excelente fim de semana, que Deus esteja conosco. Fica bem, fica com Deus também.